Bom, acho que você já deve estar vendo a minha tela aí. Então, Privacy by Design. É um termo já de cara já americano, né? Essa apresentação, ela já vem assim no intuito de a gente já pensar em aplicar conceitos, né? Aplicar ideias e as melhores metodologias já no que a gente trabalha. Então, ela não vem por acaso, assim, depois da palestra sobre LGPD, porque a gente vê cada vez mais que a lei, né, exige da gente que a gente faça controles e tenha comportamentos que assegurem a privacidade dos usuários. Eu vou fazer uma breve apresentação minha aqui para quem ainda não me conhece. Eu acho que a maioria dos que estão aqui online já me ouviram falar. Eu sou formado na área de computação, já tenho uma experiência relativamente grande aí, em tecnologia. Atualmente, há aproximadamente 1 ano e meio, eu estou focado em segurança, em LGPD, em privacidade, tá? Então, já estou 1 ano aí trabalhando na mudança de sistemas, na adequação dos sistemas, todo para estar de acordo assim com as leis e os princípios que norteiam essa área, tá? Tem o meu contato aqui, mas depois a gente deixa também os links aí na página. Eu vou fazer várias referências aqui, depois no final a gente complementa lá o saiba mais ali do vídeo ali para se alguém tiver alguma dúvida, ou pode mandar um e-mail também para mim que eu vou responder, tá? Os objetivos dessa apresentação. Primeira coisa é falar assim dos pontos de atenção. O que é importante a gente estar preocupado? Qual o motivo dessa palestra assim ser tão importante, né? Então isso eu queria frisar, né, e até colocar bastante exemplos ali, porque a gente vê que é uma coisa crítica hoje em dia. Conduta, né, para os projetos que envolvem pessoas. Como é que eu vou me comportar daqui para frente? O que eu tenho que fazer quando eu estiver fazendo um projeto meu ou de um cliente, né, de uma empresa? Qual que é a minha conduta que eu tenho que exercer daqui para frente agora tratando dessas novas leis? Efetivamente, o que é o Privacy by Design, né, que é o tema da palestra, e diversos outros termos que vocês vão ouvir no dia a dia daqui para frente, né, como o DPIA, o RDP, o DPO, governança, compliance, DevOps, o Privacy by Default, Security by Design, Security by Default, e vários outros termos aí que a gente vai ver no dia a dia. Então, é mais para vocês acostumarem os ouvidos também aí com esses termos aí que cada vez mais vão ser comuns, tá? Vamos começar com notícias. Para a gente, eu acho que faz muito referência à pergunta do Fernando, né? Será que a gente hoje em dia está preparado para isso, né? Se você colocar no Google notícias sobre vazamento de dados, você vai assustar. Vou começar com aqui, por exemplo, já das operadoras, né, que tem de celular, né, que podem ser multadas em até 60 milhões. Pela notícia você fala, puxa, é muito dinheiro, mas a gente não está percebendo, poxa, vazou os meus dados, o meu endereço, os meus dados de CPF, de RG, de sei lá o que mais, meu telefone, e esses dados, eles podem ser usados contra você. Um dos casos que a gente estava vendo já, por exemplo, para que essas pessoas usam, por exemplo, para tirar o seu benefício de uma conta, sei lá, do governo, né, de algum tipo de valor realmente que você tenha lá. As pessoas podem usar o seu nome de uma maneira equivocada, né? Então, existem 1000 problemas associados a esses vazamentos de dados, tá? Um outro aqui, já um pouco mais antigo aqui, que eu achei interessante colocar, alguns vazamentos de dados têm consequências absurdas. Esse aqui, por exemplo, é um site de relacionamento, onde as pessoas colocavam fotos privadas, né, e vazou.
E aí tiveram vários casos de tudo que você imaginar. Teve suicídios, tiveram pessoas ali que perderam emprego, que tiveram problemas com a família, relacionamentos e assim por diante. Imagina, né, se você faz parte de um projeto e você acabou sendo de alguma forma contribuiu para uma falha dessa, né? É uma coisa horrível. Outro do ano passado, os dados de saúde dos brasileiros, e assim vai, né? O último que a gente viu essa semana, que até prenderam o hacker, vazaram 223 milhões de brasileiros. Brasileiros, inclusive, que já não estão nem mais vivos, tá? Porque já ultrapassam a população viva. E vazou tudo, vazou o salário, as empresas que você tem, vazou o endereço, vazou o que você imaginar. E isso para o crime organizado, né, para localizar e para saber o que você tem, é super arriscado. Então, assim, o Privacy by Design, ele vem nessa ideia de como é que a gente evita tudo isso, né? O que a gente pode fazer para não chegar nesses tipos de problemas, tá? E outro qual que é o risco que a gente tem, pessoa, como dev, né? Quando eu falo dev, eu estou já incluindo todo mundo do arco de desenvolvimento, né? Não só os programadores, os testers, analistas, DBAs, front-end, back-end, o que for, né? É, o, o, por que eu tenho que me preocupar? Primeiro que, já avisando, é uma coisa meio assustadora, né? Mas a gente pode ter responsabilidade ou total ou compartilhada, mesmo que você não seja o dono da empresa, mesmo que você tenha sido contratado para fazer, dependendo do que for feito, né? Dependendo do tipo de vazamento, de fraude, no mínimo você pode ser investigado, porque eles vão rastrear, né? Desde do compartilhamento da informação até chegar na fonte, tá? Então, é uma coisa, assim, de se preocupar, tá? Então, assim, qualquer pessoa que desenvolva, né, ou colete dados pessoais, ele tem uma responsabilidade em cima disso daí, tá? Então, assim, o foco é como é que a gente pode também fazer para se proteger. Não só, lógico, usar as melhores métodos, né, melhores opções que a gente tem aí da área de segurança, mas o que a gente pode fazer, qual o nosso comportamento para a gente se proteger. E já colocando mais um detalhe, toda a cadeia pode ser responsabilizada, tá? Desde da pessoa lá que é o cliente final lá que compartilha o dado, até toda a cadeia ali de desenvolvimento, inclusive as empresas envolvidas ali na construção do aplicativo e assim por diante, manutenção do banco de dados, todo mundo que estiver envolvido, tá? Vai depender muito do como o juiz interpretar o que foi feito ali, tá? Falando um pouquinho do histórico dessa área de privacidade, tá? Privacidade já no âmbito mais geral, a gente começa lá em 1890. É um caso curioso, porque na verdade é um trabalho de uma universidade, onde a pessoa, o autor desse trabalho, ele estava tentando defender a esposa, que foi vítima ali de um excesso ali por parte da mídia. E aí começou-se esse trabalho em gerar um estudo, né, referente à parte de privacidade. E comemorando, né, esse início, né, a gente tem todo dia 28 de janeiro o Dia Internacional da Proteção de Dados. Então a gente nem sabia, mas a partir de 2016 já se começou a ter essa data aqui como um marco ali, né, na, 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 nessa caminhada para proteção. Então a gente já pode, todo dia 28 de janeiro, comemorar isso daí de alguma forma. Talvez um churrasco. Espero que o ano que vem já não estejamos mais tranquilos dessa pandemia, a gente possa fazer. Isso vem evoluindo, né? Então, a Declaração dos Direitos Humanos, a Iniciativa Brasileira em 2010, Lei de Acesso à Informação,
A lei Carolina Dickmann, né, a lei ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, onde vazou fotos e fizeram várias restrições aí para material privado, né? O Marco Civil da Internet e, recentemente, a proteção de dados pela LGPD, né? Isso aqui no Brasil, mas em paralelo a gente tem a GDPR, que é a mesma ideia, só que europeia. Então, ela começou em 2018, a LGPD, ela muito que se baseou nas regras da GDPR, e ambas estão trabalhando juntas aí para cada vez mais melhorar. Existem ainda desafios ainda, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, como é que, se um indivíduo, né, pedir para excluir os dados pessoais, o que eu faço com os backups que estão em mídia física, né? Como é que eu vou excluir uma pessoa do backup? Eu não posso jogar fora o backup porque a minha empresa depende do backup como segurança. Então existem alguns desafios ainda que ainda não foram respondidos ainda, estão em estudo ainda de como fazer, além de outros, tá? Esse é um exemplo. Além do que, a gente vê que a nossa área de TI, ela muda, mas muda muito, assim, né? Todo ano, todo dia, se bobear, tem uma ferramenta nova. Então, a gente vinha do modelo ali de desenvolvimento em cascata, passamos pelo Agile, hoje é tudo DevOps, né? Qualquer coisa que você fala, você nem sabe o que é DevOps. Então, a gente evoluiu nos processos, tanto da parte de desenvolvimento, como arquitetura, a parte de como é que a gente faz o deployment, a infra, e como que a gente faz para adequar a privacidade no que a gente tem hoje de mais moderno e também no legado, porque muitos sistemas a gente não vai começar do zero, a gente tem que pegar alguma coisa pronta e torná-lo aderente ali às novas regras, aos conceitos de privacidade. Então, o Privacy by Design, ele é um conjunto que visa ter um comportamento, tá? Então, afinal de contas, o que é o Privacy by Design, né? Ele nada mais é que uma abordagem que visa você ter privacidade desde a concepção. Quando a gente fala de concepção, é desde o planejamento mesmo, desde a ideia que você tem do sistema, você já começa o sistema pensando em privacidade, no âmbito mais geral possível. E você usa esses conceitos em todo o processo do desenvolvimento do sistema. Então, mesmo que você tenha que fazer um teste, ele tem que fazer uma POC, um MVP, você já está pensando ali em como é que você vai proteger os dados, qual vai ser os riscos apontados, né, qual as metodologias que você vai usar para tentar sempre pensar em privacidade. Esse Privacy by Design não é feito para deixar mais trabalhoso ou menos trabalhoso. Ele é uma preocupação constante ali com o dado da pessoa que você está tratando, tá? De como que você vai colocar isso. Então, é bom sempre começar desde esse princípio aí. E tem um detalhe, né? Muitas vezes, se você já não pensa num projeto na privacidade, esse projeto pode, hoje em dia, né, esse projeto pode ser inviabilizado por conta de você não ter se preocupado com alguns aspectos importantes aí que norteiam essas novas leis, tá? A origem do termo, ela veio na década de 90, com a Anne Cavokian, que é essa daqui da foto. Ela era da Comissão da Informação e Privacidade do Canadá, e é um trabalho que ela fez ali já tentando colocar em tópicos, né? Então ela criou ali uma lista de 7 princípios, tá? Esses princípios são bastante subjetivos, ou seja, é diferente de uma lei que você tem ali, olha, você tem que fazer isso, senão acontece isso. Eles são mais amplos, mas eles encaixam perfeitamente com as novas leis de LGPD, GDPR, e assim por diante, tá? Vou começar
a explicar eles. O primeiro princípio, eu acho que é o mais importante, e eu meio que já falei sobre ele, é o princípio da proatividade. A proatividade, ela principalmente está relacionada em você não esperar o sistema ficar pronto para depois você se preocupar com privacidade. Porque aí você vai ter que fazer muitas modificações e pode ser que essas modificações prejudiquem o projeto de várias formas, no desempenho, na segurança, no custo. Tem mil motivos para você sempre pensar em privacidade lá na frente, nunca evitar ao máximo, né, ser reativo a isso, né? Você tem hoje técnicas e programas para você estar sempre monitorando, estar sempre estudando, e é uma das coisas que a gente vai falar mais para frente aqui. O Privacy by Default, que é o spoiler que eu dei lá no começo, né? É o segundo princípio aqui, né? É por padrão você já trazer as melhores opções de privacidade setadas, né? Quando você entrar em algum front ou em qualquer sistema, se a pessoa simplesmente não fizer nada ou vai no famoso next, next, finish, né? Por padrão, ela vai estar o mais protegida possível, tá? Então, esse é um dos princípios aí que a gente já comentou lá atrás, tá? O terceiro princípio é a privacidade intrínseca do projeto. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem que tratar a privacidade não só no que que o usuário final vai ver. Por exemplo, salvar a senha do usuário do jeito que ele digitou no banco de dados é completamente equivocado. Não se deve nunca salvar uma senha que o usuário digitou direto numa tabela do banco de dados. Por vários motivos, mesmo que ele não saiba como você fez, né? E o melhor ainda é que o jeito de você gravar seja de uma forma que, de preferência, um hash criptográfico que você não consiga de nenhuma forma recuperar essa senha. Então, hoje tem várias técnicas comuns aí que você cria um hash, guarda no banco, e aí, quando a pessoa vai tentar uma senha diferente ou a mesma senha, você cria o hash dessa que ele tentou e compara, simplesmente, tá? Então, esse princípio aqui, ele coloca, assim, todo o projeto desde o começo, né, dentro dessa, desses princípios, dessa ideia de privacidade, tá? Então, você tem a arquitetura, você tem as práticas corporativas, né? As condutas, as regras, tudo está envolvido no projeto, né? Estrutura do produto e assim por diante. E mapear os riscos, né? De privacidade e as medidas de mitigação. Geralmente é um processo contínuo e você tem que mapear isso de uma forma que você tenha planos de como você vai resolver ou mitigar esses problemas aí. Próximo princípio, total funcionalidade. Também, às vezes, a gente vê que a gente precisa de uma certa criatividade, tá? Nem sempre é fácil a gente colocar o máximo de privacidade ali, sendo que, às vezes, a gente precisa que a gente tenha certas aberturas ali controladas, é óbvio, né, que o usuário sempre saiba, mas essa funcionalidade aí trata justamente aí de você tentar resolver o máximo possível esses conflitos. Vou dar um exemplo, se a gente tivesse um aplicativo e de repente na sua empresa você descobriu que você consegue fazer outras coisas com aqueles dados. O ideal seria que você disponibilizasse essa nova opção para o usuário, porém, talvez essa opção ela tenha que ter um consentimento de um outro fator para que ele possa liberar esses dados. Então, você pode facilmente dar para ele lá mais uma opção para ele, olha, você consente usar seus dados para essa outra finalidade? E tentar o máximo que possível, né? Se ele não quiser, você mantém
o sistema anterior ainda funcionando, né, mesmo que ele não possa usar essa funcionalidade nova. Então, a gente tem que ter esse princípio aqui de tentar sempre encaixar os mundos e dar essa vantagem aí para o indivíduo que você está tratando os dados, tá? Segurança de ponta a ponta. Segurança é basicamente um curso, uma outra área inteira, tá? É gigantesca, né? Quando a gente está falando de segurança, ainda mais de ponta a ponta, significa que você vai proteger a informação desde quando ele te liberou essa informação, se for um front-end, se for um web service, onde for, até chegar lá no back-end, lá no backup, lá no aonde você usou aquela informação. Então você tem que garantir não só com criptografia, que é uma das coisas comuns, né? Mas também com monitoramento. Você tem que evitar que os próprios funcionários da empresa sua que estão usando aqueles dados tenham acesso a essas informações. Você tem que proteger ela realmente assim. Isso pode ser caro, isso pode ser difícil, isso é uma das coisas que dá mais trabalho, ainda mais com tantos hackers hoje em dia tentando invadir, né? Mas é um dos princípios que a gente tem que almejar, sempre ter a segurança o máximo possível ali do começo ao fim, tá? Isso não só de web service, a gente pode estar falando também de arquivos de dados, arquivos, né, que são feitos upload, o mesmo segmento. Então, tem que se preocupar em toda a cadência. Visibilidade e transparência. Outra coisa que é importante também é você ter canais de comunicação, né, com a pessoa que você está tratando o dado, né? Você tem que deixar muito claro quais são as suas políticas de segurança, quais são as suas políticas de privacidade, até onde você consegue ir nisso daí, né? Para que a pessoa que está dando os seus dados para você, confiando os dados pessoais dela para você, ela saiba exatamente o que você pode oferecer de segurança e de privacidade, tá? Para que os dados dela serão utilizados, né? Quais são os códigos de conduta ali, caso acontecer alguma coisa, tá? Então, essa visibilidade e transparência é um princípio, hoje em dia, muito importante. E o sétimo, o respeito pela privacidade do usuário. Um dos conceitos que mudou hoje em dia é que, na verdade, não é que mudou, mas a gente agora começa a ver de uma forma diferente. Os dados pessoais não são seus. Os dados pessoais não são da empresa. Os dados pessoais são da pessoa. E isso agora é levado muito ao pé da letra. A gente tem que pedir os dados, a gente tem que pedir o consentimento. Se a gente for usar o dado para alguma finalidade, a gente tem que falar que a gente vai usar para aquela finalidade, a gente não pode usar para outra finalidade. Então, hoje em dia, os dados pertencem ao usuário. Se ele solicitar para você que você exclua, você tem que excluir o dado. Então, vamos dizer assim, um paradigma novo ali, né, que a gente ainda não está acostumado, mas que está entrando muito forte com essas leis da LGPD, tá? Então, basicamente comentei aqui dos acessos que a gente tem que liberar, né? A gente tem que garantir que a informação esteja sempre correta e atualizada também. Imagina um exame médico, né? E de repente você, por um erro de sistema, de alguma atualização de banco, saia um resultado errado para o cliente. Imagina o prejuízo disso. Então você tem que ter garantias, né? Que aquele dado não foi adulterado, que você tem controles ali para evitar qualquer tipo de falha, né? De, de deixar o dado sempre da melhor forma possível para o usuário, tá? Vou dar um exemplo aqui de tela, tá? Essa aqui é uma telinha genérica ali de sistema, né, que a gente vê que é um formulário ali para você receber um material gratuito, sei lá, um curso, um PDF, alguma coisa, né? Então ele pede alguns dados básicos aqui, né? Imagina essa página aqui na internet.
o e-mail, telefone, religião, o nome. E aí, você vê que aqui embaixo, ó, já se preocupou em colocar os dados de privacidade, aqui as informações de privacidade. Então, ao submeter, você concorda com a nossa política de proteção de dados pessoais e declara que leu a nossa política de privacidade. Aqui tem um link para ele poder ver a política de privacidade. Você pode, tá errado aqui, receber, não, você pode aceitar receber comunicações por e-mail, foi erro do digitador. E poderá desinscrever a qualquer momento. Aparentemente, assim, tá ok, né? Você vê que a pessoa se preocupou ali em colocar os termos de privacidade, né? Tem uma descrição de política, porém, ela está errado. Por que errado? Primeiro que para receber o material gratuito, você não precisa de religião. Religião, hoje em dia, é um dado não só pessoal, como um dado pessoal sensível. Então, isso não se enquadra aqui nesse formulário. Se você olhar na LGPD, tem um termo de adequação, ele não se adequa à sua finalidade. Então, você não poderia pedir esse campo aqui. E o outro detalhe aqui, né? Você tem um texto, tudo bem, sobre a privacidade, mas você não dá nenhuma opção. Se ele clicar no enviar, ele não tem o que fazer aqui, né? Ou ele envia, ou ele não envia, né? Ele não agiu por vontade própria, né? Ele digitou e enviou. E isso parece um exemplo bobo, né? Mas você pode ser prejudicado se você desenvolver uma aplicação assim. Então, hoje em dia, a gente tem que se preocupar com outras coisas. Então, aqui eu vou dar um outro exemplo, né? Ele já, ok, ó, você repara aqui que ele já mudou o campo aqui de religião, então, nome da empresa, tudo bem, não é nenhum dado pessoal, tá? Então, se você concordar, você poderia fazer. Ainda tem aqui, você vê que os asteriscos são os campos obrigatórios, né? E você vê que aqui embaixo tem a opção de você agora escolher, né? Você concorda com o termo de política de uso, você quer receber atualizações de notícias, eventos e ofertas, então você pode escolher o que você quer aqui, ó. Não desejo compartilhar meus dados com outras empresas. É óbvio que, às vezes, alguma delas, por exemplo, se você não concorda com os termos de política, você não vai poder clicar no enviar, tá? Mas aqui, pelo menos, você tem escolhas aqui, tá? Tem um detalhe aqui que você já pode perceber. Por que o meu campo telefone é obrigatório, mesmo se eu não concordar em receber notícias, eventos e ofertas? Então, você já vê que é um campo que talvez não seja interessante ser obrigatório, já que eu posso não desejar receber essas informações, tá? Então, poderia ser um campo opcional aqui, caso ele não coloque essa opção aqui de telemarketing, tá? E aqui tem um problema mais grave. Você vê que, de cara, esse formulário aqui, ele já trouxe os dados aqui com cheque. Os cheques, assim, de consentimento. Isso aqui a gente chama de vício de consentimento, ou seja, ele meio que te induziu ali a, a aceitar já do jeito que está. Então, isso aqui é tão grave que tem empresas que são processadas por isso. Tem um site que é muito interessante, a NPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, que entrem depois nesse link aqui, você tem um resumo assim com várias violações assim. E você tem o valor da multa, você tem qual tipo de empresa, qual segmento, né? Então esse aqui é um exemplo, né, de 2020 do segmento bancário, onde a lei que foi atribuída aqui foi o Código de Defesa do Consumidor. Você vê assim, mas espera aí, não é LGPD? Eu falei, não, todas as leis daquela listinha que eu pus histórico estão valendo. Não é só LGPD. O Marco Civil da Internet, Lei Carolina Dickmann, todas as leis estão valendo. Então, tem muitas multas hoje em dia sendo aplicadas
e não precisa ser necessariamente sobre a LGPD. E uma não substitui a outra, elas são complementares. Então a LGPD, ela está em vigor, porém ainda a multa ainda não está sendo aplicada, mas já estão valendo as sanções de toda a cadeia, tá? Então aqui, ó, um dos motivos aqui, né, utilização de engenharia social, vício de consentimento, que é esse que eu mostrei, então ele já induz a pessoa a consentir, ausência da proteção de dados pessoais por instituição bancária. Indenização por danos morais, R$ 10.000. Agora, você imagina R$ 10.000 por cliente em um banco, né? Então, você pode ver que, assim, pode ser um valor que pode fechar uma empresa, tá? Por uma coisa, um dos motivos aqui parece ser bobo aqui, né? Mas hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, como que ficaria então o nosso formulário? Qual que seria o melhor jeito de fazer, né? Adequação aqui do campo da empresa, coerência aqui de você não deixar o telefone obrigatório se você não vai receber dados de telemarketing. E, por padrão, que é uma dos princípios lá do Privacy by Design, é o Privacy by Default, que é aquilo que eu falei lá no começo, que foi o spoiler lá do Fer. Por padrão, ele vem o mais protegido possível. Então, ele já vem checado aqui a opção de não desejo compartilhar meus dados com empresas parceiras. Você vê que é interessante que não é o fato de ter o cheque ou não, é o que você está trazendo como padrão para a pessoa quando ela for preencher um formulário, tá? Então, esse aqui é um exemplo aqui que engloba tudo isso, tá? Dessas definições aí, o que a gente tem, a gente tem vários nomes aqui, a gente já comentou, o Privacy by Design, que está muito ligado assim, com a área de compliance, né, sobre as regras, né, sobre conduta. O Privacy by Default, que a gente explicou várias vezes. O Security by Design. Security, aí a gente já está falando de ferramentas, metodologias da área de segurança, tá? Normas técnicas, condutas ali que você tem que ter na hora de você codificar, de você seguir princípios ali já conhecidos no mercado, onde existem vulnerabilidades. Aliás, já comentando aqui, tem um livro muito bom que depois eu vou falar sobre ele, sobre algumas proteções que a gente pode fazer. Tem essa OASP aqui, tem várias outras entidades. Isso aqui daria para fazer uma palestra, um curso inteiro só sobre isso aqui, tá? Security by Design. E Security by Default é o mesmo princípio do Privacy by Default, só que na área de segurança. Um exemplo prático que já aconteceu já muito comigo, antigamente a gente tinha o Windows Server, né, que tem para rede, né, de usuários, e a gente tinha uma rede Novell. E quando você criava um usuário novo na rede Novell, por padrão, ele não conseguiria fazer nada. Você não conseguiria nem logar na máquina, nem acessar nenhuma pasta, nada. Zero. E o Windows, antigamente, o Windows NT, lá atrás, quando você criava o usuário, por padrão, você já vinha como administrador com acesso a todas as pastas. Qual que era a vantagem? Para um usuário leigo, é muito mais fácil que ele já venha, por padrão, tudo aberto. Porque você não tem que ficar procurando onde que você tem que liberar. Muitas vezes a pessoa ali está na casa dela, né, e quer usar o computador, quer compartilhar uma pasta, criar um usuário, uma coisa simples. E então a impressão que dá é que é muito mais fácil você ter aberto por padrão. Porém, é muito mais vulnerável você deixar tudo aberto. Então, hoje em dia, o Windows não é mais assim, né? Você cria um usuário, ele não é mais um usuário administrador, né? O padrão é ele criar um usuário comum e depois você pode ir lá e promover ele a um usuário de privilégio mais alto. Assim como as pastas, né? Elas não vêm nem nada compartilhado, você vai lá, compartilha e você tem que explicitamente falar o que você quer liberar de concessão de acesso, tá?
Eu falei um termo ali de compliance ali, né? O compliance, ele tem que garantir, né? O objetivo dele é garantir o cumprimento e a gestão dos requisitos legais. O compliance, ele está cada vez mais aparecendo nas empresas, tá? Essa área, né, de compliance, tá? Ele pode ser um conceito de uma pessoa só, porém, hoje em dia a gente tem normalmente uma equipe ali, né, preocupada com isso, né? E o que que ela faz? O que que faz o compliance, né? Ele tenta identificar novas regras que apareçam, incorporar novos processos na organização, comunicar a organização, ele está preocupado ali com o andamento ali e atualização, né, dessas coisas que vão aparecendo hoje em dia de leis e de conceitos novos aí de privacidade, né, como a gente pode se proteger, como a gente pode melhorar. Então, compliance hoje é muito ligado a isso, tá? O significado da palavra compliance, né, do inglês comply, to comply, é você agir de acordo com alguma coisa, né? Então, a gente pode agir de acordo com regras, normas, padrões, processos internos. Daria para a gente, assim, dar uma palestra de novo, né? Só sobre compliance, né? Existem muitas coisas que a gente pode colocar aqui, né? O código de ética, código de conduta, política de segurança, política de privacidade, N tipo de política, né? Padrões de desenvolvimento, padrões de segurança, metodologias aplicadas ali para um determinado fim. Então, a área de compliance hoje ela é muito querida nas empresas, né, por conta dela estar preocupada com com essas regras, né, com esses padrões todos que a empresa tem que aplicar, tá? Então, ela faz esse elo, tá? Pensando já agora, misturando privacidade, compliance e a governança, né? A governança geralmente é ligada a essa parte de ações, tá? A gente tem aqui ciclos aqui de utilização. Então, aqui na governança, por exemplo, né, você vai avaliar, dirigir, monitorar os processos, as regras, o que você determinou ali que está de acordo com as políticas da empresa, né? Então, aqui, você tem aqui a execução, né, desses ciclos, que é onde você elabora, avalia e monitora, e você aplica isso no seu setor produtivo, né, no seu desenvolvimento de sistemas, no seu suporte, no seu, na sua condução ali dos projetos, né, e você tem sempre o feedback ali, né, na prestação de contas, né, daquela estratégia, como foi o andamento, se esse método foi utilizado. E o compliance, ele vem justamente fazer essa conexão, né? Quais são essas regras, quais são esses processos, como isso deve ser feito, como isso deve ser elaborado, por um lado aqui da governança, né, e gerido aqui, e executado do outro lado aqui na cadeia de desenvolvimento. No compliance a gente tem duas divisões assim bem bem visuais ali, né? Uma são as políticas que elas estão voltadas mais pelo lado da empresa, né? Como que os funcionários da empresa devem conduzir quando encontrar um problema, quais são os canais de atendimento, né? Quais são as políticas que a empresa utiliza, isso é um lado. E a outra, quais são as condutas, né? Principalmente para quem está no operacional ali, né? Quem está construindo sistemas, quais são quais são as regras que você deve utilizar para construir um sistema, né? Qual a metodologia, quais as ferramentas, né? Então você tem dois lados bem distintos. O que a gente o que a gente está se preocupando hoje é com esse lado direito aqui das condutas apenas, tá? As políticas são muito voltadas para as empresas, apesar de a gente comentar, daria para fazer uma apresentação só do lado da empresa, o que a empresa precisaria estar preocupada, tá? Então, tem bastante coisa envolvida aqui em compliance e governança, tá?
E lembrando, esse ciclo aqui, né, é o famoso DevOps, né, que a gente já ouviu falar bastante. Você vê que já tem o planejamento, execução e controle aqui, onde você mede assim, a eficácia e eficiência. A eficiência, só fazendo uma analogia, é você, imagina num jogo de futebol, você ter o melhor jogador que tem mais agilidade, que corre mais, que é o jogador assim, que tem maior vigor físico ali. Só que eficácia é se você marca os gols suficientes para você ganhar a partida. Não adianta você ser um ótimo corredor se você corre para o lado errado. Então, você tem essas métricas aqui, né, para saber se aquilo que você está fazendo está surtindo efeito tanto na eficiência como na eficácia, tá? Essas são questões que dá para a gente ampliar bastante, tá? As iniciativas de governança, né? Isso aqui a gente já vai começar, inclusive, ver aqui nas empresas, né? Até nas áreas que a gente está trabalhando aqui em conjunto com a maioria das pessoas. A gente vai começar a ver já bastante coisas que a gente já começa a sentir necessidade, tá? Primeiro, os treinamentos, né? Essa palestra é um exemplo, né? Mas a gente também precisa que todo mundo saiba os conceitos de LGPD. Por quê? Como uma prestadora de serviço, e você sendo responsável por parte da cadeia de desenvolvimento, né? E parte da consequência do que acontecer se amanhã houver vazamento de informações ou algum tipo de dolo, então você tem que garantir que os seus colaboradores, eles tenham esse conhecimento de LGPD. E mais do que isso, né, você tem que guardar as evidências que você se preocupou em estar melhorando o treinamento. Se por acaso um dia acontecer de ter alguma denúncia, né, e hoje em dia todo mundo pode ser processado por qualquer motivo, não significa que você vai ter ganho ou perda da causa, né? Mas se acontecer um dia de você ser processado, você tem que mostrar as evidências que você se preocupou com segurança, que você treinou seus colaboradores, que você adotou as melhores técnicas e políticas que tem hoje em dia, que você foi, o que pode ter acontecido realmente foi uma invasão ali de uma vulnerabilidade não mapeada, tá? Então, hoje nas empresas isso é muito importante. E esse é um dos motivos é, principais aqui, porque essas palestras estão acontecendo hoje em dia, tá? Noções, né, da área de segurança de informações, integridade dos dados, os padrões e o portal de integração, né? Isso é uma das ferramentas que a gente vai estar vendo logo aí também, é você ter um local ali, uma intranet, onde você possa, que todo mundo esteja ali contribuindo e participando e recebendo novas atualizações aí dessa área de segurança, tá? Voltando naquela palavrinha DevOps, né, muita gente ainda não sabe o que é DevOps, também pode ser um outro curso. O DevOps, ele vem muito dessas metodologias ágeis, né, ele tenta juntar, né, combinar o desenvolvimento com operações, né, o desenvolvimento de software com as operações de TI. Sempre assim visando reduzir o ciclo de vida ali, né, de você deixar a entrega mais rápida, fornecer uma entrega que não pare, né, tá sempre fazendo entregas, né, contínua e de alta qualidade. E como é que a privacidade se aplica nisso daqui, né? Como é que exemplos, né, de como que o QA vai estar envolvido, como é que o Dev vai estar envolvido, né? Então, a privacidade, o Privacy by Design, né, já começa aqui no planejamento, né, onde você vai verificar se os requisitos seus envolvem dados pessoais. Então, hoje em dia isso é muito comum e está cada vez mais, né, você mapear se você vai ter esses dados, por onde vêm esses dados, como que você já protege esses dados, como é que você vai ter que se preocupar desde o começo aqui, antes de desenvolver uma linha de código, como que você vai tratar esses dados, tá?
Codificação, atender principalmente a compliance e as leis, tá? As ferramentas, hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas que auxiliam a detecção de vulnerabilidades, principalmente quando a gente vai fazer o deploy ou colocar na esteira, né, de desenvolvimento. Os testes, né, você tem que validar se, como eu mostrei naquelas telas ali, né, aparentemente não tinha nenhum erro ali, erro de software ali, né, tinha um erro conceitual ali, né, você pode ter um desvio da finalidade para a qual o seu sistema está fazendo, ou uma falta de adequação ali para o que você está fazendo. Então, o teste também, ele está envolvido nisso daqui. Você viu que no desenvolvimento não tinha nenhuma brecha de segurança, naquele exemplo que eu mostrei. Não tinha nada ali, mas era muito voltado ao teste ali, né? Lógico, desde o planejamento, mas, enfim, o teste já pegaria se você estaria tratando ali de dados de uma forma, conduzindo, né, de uma forma errada, tá? No deploy, você ter somente pessoas autorizadas a ter os acessos, se tiver aos dados, tá? Nas operações ali, né, você ter opções do sistema de você controlar quem tem acesso àquelas informações, como que é feito o acesso, as rotinas de controle de chaves e sessões, gestão dos consentimentos. E, por último, aqui, o monitoramento, né? Um dos monitoramentos muito comuns é quanto tempo você vai ficar com esse dado pessoal. Hoje em dia, todo o dado pessoal que você tiver, você tem que ter um motivo para ter ele. Você não pode simplesmente ter um dado sem motivo nenhum. Ah, está lá no meu banco de dados. Não, você tem que ter um motivo. Se você não tem mais motivo para manter esse dado, motivo que tenha tido já um consentimento, né, já tenha tido um trabalho sobre isso, você tem que excluir esses dados. E o monitoramento serve para isso também, para você ver o que você precisa limpar da sua base, porque você também pode ser processado porque você manteve dados ali que já não estão sendo mais utilizados. Você já perdeu aquela finalidade, tá? Dá para a gente conversar muito sobre isso, a gente falou um pouco em LGPD, mas, por exemplo, se você tiver uma pendência tributária, trabalhista e tal, você não vai excluir esse dado enquanto você tiver que prestar conta disso, tá? Quando passou esse período aí, se você não tiver mais nenhum fim, você vai ter que excluir. Isso, ninguém tá acostumado a fazer isso, pelo menos até agora. São pouquíssimas as empresas que fazem isso, mas agora vai ser cotidiano. Eu fiz aqui no finalzinho aqui, um resumo aqui de perguntas e respostas que eu acho que pode ajudar a ter algumas ideias assim do que a gente pode estar enfrentando, tá? A primeira pergunta, o que eu devo fazer se eu descobrir que eu tenho que acessar um banco de dados que possuem dados pessoais? Imagina assim, eu estou lá na empresa, num cliente, ou, né, trabalhando em loco, e eu me deparo com a base de dados que eu vi que tem um cadastro de pessoas lá, né, cadastros pessoais, nome, CPF, ou qualquer coisa que consiga identificar a pessoa. Qual que é a minha conduta, então, a partir de agora, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que denunciar essa empresa, eu tenho que não posso acessar esses dados, né? O que eu tenho que fazer? Primeiro, procure seu gestor. Por quê? Isso vai depender muito do contrato que a empresa que você está prestando serviços, ali, consultoria, ela tem com você ali, né? Como que é esse tratamento? Nesse contrato, já vai ter cláusulas que vão identificar se você pode ou não ter acesso a dados pessoais. Eu já trabalhei com empresas que não podem ter acesso a dados pessoais e outras que estão justamente identificando ali as vulnerabilidades que ela tem que ter o acesso, mas isso ter uma proteção ali que é feita, né? Ou pelo menos uma documentação ali que os seus dados estão sendo acessados. Por quê? O dono do dado, ele tem o direito e você tem o dever de informar ele com quem você está compartilhando as informações dele. Você não pode simplesmente compartilhar com qualquer empresa e assim por diante.
o dado é dele, lembrando, né? Então você tem que falar quem que vai utilizar e como ele vai ser utilizado, tá? Então, sempre, se você vê que tem um banco de dados que você está acessando, procure seu gestor, veja se está dando contrato, porque se amanhã tiver um vazamento, você tem um embasamento ali, né? Você tem termos ali de responsabilidades que vão te proteger, tá? Outras perguntas que são comuns, né? Como é que eu garanto, né, os requisitos de privacidade e segurança? Eu estou desenvolvendo. Como é que eu vou garantir, né? Um tá alinhado com compliance, né? E o outro é você estar sempre de acordo com as leis de privacidade e segurança. O compliance, ele já está preocupado com isso? Já, mas pode ser que o compliance da empresa que você esteja ainda não esteja bem elaborado. Então, você vai ter que ir atrás das, das, das principais políticas de privacidade e segurança, que tem diversos sites, diversas entidades que norteiam, né? Você tem normas ISO, você tem normas brasileiras, padrões mundialmente conhecidos que você pode usar para se proteger. Então, não espere o compliance. Mas, em segundo lugar, já é o compliance. Então, ele que tem que estar também se preocupando com as atualizações e tudo mais, tá? E quais são esses cuidados aí no desenvolvimento, né? Primeiro, se está adequado, assim, se a sua finalidade, né, você tem que informar o dono do dado que você vai usar o dado dele para finalidade específica, né? Não posso ser uma finalidade genérica. Eu uso para telemarketing, também uso para processar dados. Tudo que você for utilizar, você vai ter que indicar qual a finalidade do dado, vai ter que ter um consentimento dele. Segundo, associado a essa finalidade, tem que estar adequado, né? A gente deu um exemplo lá atrás, naqueles formulários, onde, apesar de ter a finalidade ali de baixar um documento, não estava adequado em todos os termos. Então, você tem que adequar também. Necessidade, como eu falei, né? Você só pode ter o dado se você tem necessidade dele. Se você não usa mais o dado, mesmo que você tenha tido um consentimento, ou mesmo que, né, ainda esteja dentro do prazo, se você não necessita mais daquele dado, você tem que excluir. Você não pode ter dados dos quais você não faz mais uso, tá? Livre acesso, você vai ter que dar as opções para o seu usuário excluir, pedir os dados. Se ele pedir por correio, você vai ter que mandar por correio. Se ele pedir por e-mail ou, sei lá, por qualquer formato ali, você vai ter que disponibilizar esses dados. Aqui tem um problema aqui que a gente vem enfrentando, né? Como é que você sabe que realmente a pessoa que pediu é o dono da informação? Então, às vezes, você vai ter que criar mecanismos ali para garantir que você também está dando o livre acesso para a pessoa correta. Não adianta nada criar um site ali que a pessoa só põe o CPF e entra, porque qualquer pessoa que colocar o CPF, ainda mais com esses vazamentos de dados, vai entrar e receber todas as informações dela. Então, é uma preocupação. Qualidade dos dados, né? Você tem que garantir que esses dados aí não foram alterados, né, adulterados, ou que estão desatualizados, né? Você tem que garantir essa qualidade. Transparência, colocar todas as suas políticas, como que você trata o dado, como que ele é armazenado, onde ele é armazenado, como é feito tudo. Isso tem que estar tudo disponível para todos os usuários que vão utilizar, que vão disponibilizar os dados para vocês. Segurança. Esse segurança a gente já debateu bastante, já é meio óbvio, né? A gente tem que garantir ali a, a integridade dos dados e essa privacidade dos dados. É aqui que a gente garante que ninguém vai ficar olhando o dado que não pertence, ou alterando, ou acessando, tá? Prevenção, você já tem que estar sempre de olho aí em novas metodologias, novos testes, novas ferramentas, sempre buscando ali, estar sempre atualizado com o mercado, né? Não discriminação, você não usar qualquer informação pessoal, seja principalmente dados pessoais sensíveis, né, de caráter religioso, sexual, de caráter privado, ali mais íntimo, né, para segregar qualquer tipo de ação
no seu sistema, tá? Ou de alguma forma discriminar alguém. E, por último, a responsabilização e prestação de contas, caso tiver qualquer vazamento, como é que é o seu procedimento, ou sua comunicação, você tem que ter um responsável ali na empresa para tratamento dos dados, para que se tiver qualquer coisa, você possa prestar contas disso e informar o seu usuário de dados aí, tá? O que eu posso fazer é identificar uma vulnerabilidade num sistema em produção ou em desenvolvimento. Imagina que eu estou numa empresa e eu encontrei uma brecha ali de segurança, ali de vulnerabilidade. O que eu faço? Né? Para quem que eu falo? O que eu faço quando for esse caso aqui? Né? Se for em produção, você deve procurar somente os canais adequados de segurança e privacidade. Isso aqui parece uma coisa boba, mas é importantíssimo. Eu já até caí num erro de colocar algumas pessoas a mais, governança, DPO e segurança, mas não, você tem que procurar o canal adequado. Se for o canal de segurança, é somente o canal de segurança que você tem que procurar. Você não pode nem conversar isso com amigos, nem mandar mensagens. Eles vão abrir um documento lá que chama DPIA, tá? Geralmente é um processo, né, que eles vão fazer uma análise e todo um desenrolar disso daí, tá? E nunca você deve divulgar a vulnerabilidade com ninguém, nem com os amigos, nem por mensagem, nem com as próprias pessoas da empresa, somente ao canal de segurança. Por quê? Se isso vazar, você pode ser responsabilizado gravemente, tá? Você pode estar divulgando uma vulnerabilidade e aí você acaba sendo corresponsável por aquilo, né? Você fez tudo certo até agora, né? Quando chegou ali, você tem que usar o canal adequado, né? Então, procure o canal de onde você está tratando para informar dessa vulnerabilidade. E se tiver em desenvolvimento, né? Eu estou vendo ali no código, eu estou olhando, eu estou fazendo ali, mas não é o que eu estou mexendo, mas eu vi que tem uma falha grave. Aí você procura o Product Owner, né, o PO do seu projeto, informa ele e ele vai fazer uma análise aí de risco aí, né? Ver se isso aí já está em produção, se não está, todo o desenrolar ali do desenvolvimento, tá? O que é esse DPIA, né, que a gente falou, né? O DPIA, ou RIPD, né, na LGPD é o RIPD, mas todo mundo fala DPIA, tá? Pelo menos nas empresas que eu mais vi, é o termo em inglês, tá? É um relatório de impacto à proteção de dados, tá? Então, como que funciona esse relatório? Como é que a gente faz? É um processo, na verdade, que você abre dentro da empresa, que sempre que houver um risco alto ali, né, aos direitos e liberdades de pessoa física, você vai tá criando esse documento, né? Esse documento ele tem uma vida útil, é como se fosse um desenvolvimento de um projeto, né? Ele começa, ele tem todos os ciclos ali e você passa por ele até chegar na conclusão. E ele tem que ser totalmente documentado para que você tenha evidência se o governo, né, chegar uma fiscalização do governo ou qualquer tipo de processo, você consiga demonstrar o que você agiu, né, para resolver aquilo. Então ele tem várias fases, né? Desde a análise de risco, análise de impacto, verificação, né? Então geralmente se for alguma coisa voltada para infra, vai ter alguém que vai verificar se realmente está acontecendo aquilo, né? Vai ver a veracidade. E depois a aprovação do DPIA. Geralmente quem faz isso é o DPO, tá? E depois já tentar mitigar esse problema e monitorar. Isso vai ser incorporado ao projeto de gestão como um todo, tá? Tudo voltado para governança e compliance aqui também, tá? Com todas as regras que estão envolvidas. E o DPO aqui, para finalizar, né? Acho que quase todo mundo que já ouviu falar em LGPD já ouviu falar em DPO, né? Ele é a pessoa ali que é o encarregado ali, que cuida de toda a comunicação, né? Desde com a NPD, com a empresa ou com as pessoas de dados. Então, se você precisar um dia consultar os seus dados em alguma empresa, ou você está recebendo telemarketing errado, aí você procura o DPO dessa empresa, que ele vai poder
tá te auxiliando nas dúvidas. E também é ele que ajuda aqui no programa de compliance, tá? É o que contribui bastante ali para estar acompanhando ali todos os DPIAs abertos e todas as regras e formalizações para você trabalhar direitinho. Bom, a apresentação é isso, eu me estendi um pouco aqui, eu acho, mas espero ter trazido aí bastante informações e várias siglas novas aí para a gente debater no futuro.